muito necessária de uma intervenção divina. E sim, é necessário, mas a maior intervenção ele já fez na nossa vida. Qual foi a maior intervenção de Deus sobre a nossa vida? Jesus Cristo vindo à terra, a maior restituição. Irmãos, é inegável, eu falei semana passada, quem é que vai contar uma mentira se o resultado da mentira é a morte? A gente conta mentira se a gente tiver um benefício na mentira. É ou não é verdade? Sim ou não? Vocês entendem o que o pastor está dizendo? Alguém que vai contar mentira, ele vai contar mentira porque ele quer um benefício. Ninguém conta mentira para ser preso. Ah, vou mentir para ser preso. Normalmente o que leva a pessoa à prisão é a verdade. É ou não é verdade? Ninguém vai contar uma mentira para, por exemplo, ser separado. Ah, eu estou traindo mesmo, sem trair. Você está entendendo? Vocês já viram esse tipo de romance na televisão? Imagina um romance desse tipo. Imagina aí, meu querido, minha querida, o marido cansado da mulher inventa uma mentira de traição para ver se larga da mulher. Vocês já viram esse tipo de romance na televisão? Por quê? Porque isso é insano para a cabeça humana. Ninguém conta uma mentira para se prejudicar. A gente conta mentira para se beneficiar. E quando eu falo a gente, eu estou falando o ser humano em geral. Não quer dizer que eu minto, tá? Porque alguém vai falar assim, credo, o pastor está falando que mente. Não, estou falando que o ser humano mente para se beneficiar. O policial para você e fala assim, você fez o tomaré, você vai falar, você parou no tomaré, no pare? Aí você vai falar a primeira coisa o quê? Parei. Passou um sinal vermelho? Não. Esqueceu a carta? Não. Estava aqui. Por quê? Porque o que nós buscamos na nossa vida? Resultado. A professora pega a cola na mão. Não, não é cola. É só um bloquinho de nota. Tudo nós fazemos para ter um resultado positivo. Mas será que tudo que fazemos está garantindo para a gente um resultado positivo diante de Deus? É essa a pergunta que nós devemos fazer. Porque a bênção e a maldição, presta bastante atenção, a bênção e a maldição é resultado para a nossa vida. Simplesmente isso. Bênção e maldição é resultado de como eu me relaciono com o Eterno. De como eu me relaciono com Deus. Será que, para ajudar, antes da gente orar e entrar na palavra, será que o que eu estou vivendo na minha vida é fruto do meu cristianismo? Por Satanás se levantar contra o meu cristianismo? Ou será que o que eu estou vivendo é um problema da minha inanição, da minha falta de atitude, do meu erro, da minha omissão? E eu preciso conversar isso com você, sabe por quê? Porque 2024 vai entrar. E eu quero que você entre com crença afiada diante de Deus. Não vai ser melhor porque 2004 tem a promessa de ser melhor. Não, vai ser melhor porque você vai ser melhor. Porque você vai tomar decisões que vai te levar a um resultado positivo. A bênção e a maldição foi colocada desta forma, como resultado das atitudes do povo. Vocês estão entendendo, sim ou não? Sim ou não? Sim. Aí o diabo, que é faceiro, ele gosta de rótulo. Se você entender as coisas por rótulos, é mais ou menos assim, você entra na fábrica, você encontra uma pessoa, você, por algum motivo, teu coração não bateu com aquela pessoa, você, nossa, que pessoa antipática. Ah, que nojo! É assim ou não é? O santo não bateu, é o tal do ditado popular, o santo não bateu, não é o santo não. Eu descobri que é uma frequência cardíaca em nós. Que nós temos energia. E a nossa frequência cardíaca às vezes não bate com a frequência de outras pessoas, sabia disso? Frequência cardíaca, cardiovascular. A gente tem, inclusive quando fala dentro do hospital para você não usar celular, é porque existem pessoas que para ter frequência cardíaca
coloca um aparelho dentro do coração para marcar o passo do coração. Aquele aparelho pode ser interferido, o funcionamento dele, por causa das ondas do celular. Uau! Está falando para não usar celular justamente para você não parar o coração de alguém. Podia ser assim, né? Avisando desse jeito, né? Não use aparelho celular aqui para não parar o coração de alguém. Por quê? Porque pode parar o coração de alguém com você usando o celular se a pessoa estiver usando o marca-passo. Sabia disso? Inclusive, quando você está viajando no avião, se você não tiver uma rede, uma conexão muito segura, se você usar o celular, você pode interferir no comando do avião com o celular. Você pode causar um acidente. É coisa séria. Você nunca percebeu na sua casa, quando você liga o micro-ondas, a internet fica ruim? Por que fica ruim? São ondas magnéticas que estão no nosso redor. E é muito sério isso. Mas você entra na fábrica e você bate. Não bateu o meu santo com aquela pessoa. Seu coração... E você é tentado a fazer uma coisa só. Vamos colocar um rótulo nesse relacionamento. Aquela pessoa é antipática. Não quero me relacionar com ela. Agora eu quero fazer uma pergunta para você que me ouve. Tanto vocês pelo YouTube, quanto vocês que estão aqui comigo hoje. Guerreiraços. Final de ano. Tamo aí. Tamo junto. Quem aqui nunca teve aquela surpresa maravilhosa ao se relacionar com aquela pessoa e falar assim, nossa, eu não achei que você era desse jeito. Ah, como que você achou que eu era? Nem vou te contar, porque se eu falar, vai acabar a nossa amizade. Quem aqui nunca se surpreendeu pro bem quando passou a conhecer a pessoa? O diabo, ele é um vendedor de rótulo. O diabo é um vendedor de rótulo. E a gente compra rótulo. A gente colocou o rótulo na igreja. Igreja é chato. Igreja é antipático. Inclusive, ontem, assistindo um filme com os meus filhos, a pessoa estava falando assim, a pessoa era um personagemzinho, porque é um personagem de galinha, falou assim, vamos para esse paraíso, que é um lugar de diversão, mais badalado que sino de igreja. No inconsciente da criança vai falar o quê? Que igreja é chata. Que igreja só tem um sino tocando. Você está entendendo? Existe uma guerra de informação sendo travada e a gente aceita a informação e a gente vai construindo um rótulo para determinadas coisas na nossa vida. E assim a gente constrói um rótulo para determinados temas bíblicos. Algumas pessoas vão falar assim, bênção é bênção de ser salvo, eu sou salvo, então sou abençoado, e aí ele fica lá como os discípulos olhando para o céu. Uau! Se o Senhor quiser, a bênção vai vir. Mas será que a Bíblia trata esse tema desta forma? Vamos estudar na palavra de Deus e vamos entender. Porque se tiver um caminho que vai te abençoar, eu sugiro que você faça. Porque com certeza o resultado da sua vida será outro. Veja bem, eu não estou mandando você fazer, você tem o direito. Nós somos peregrinos na vida. Entenda bem, nós estamos peregrinando. E hoje eu tenho a bênção de peregrinar esse dia com você. Essa manhã com você. E eu quero te agradecer. Muito obrigado por você estar aqui me ajudando a ser melhor. Porque eu estou aqui tentando te ajudar a ser melhor. Amém? Amém? E às vezes a gente vai ter algumas conversas que vai ser... gostei muito, pastor. Não tem problema, a gente vai se ajustando. Mas o fato é que a gente precisa fazer o caminho que vai fazer com que a gente alcance os resultados que Deus quer na nossa vida. Porque é um caminho de viagem. Estamos numa viagem. Estamos juntos? Vamos orar então? Vamos falar com Deus? Eu queria que o presbítero Levi desse uma conferida nesse ar, se estiver ali nos 24, 23, deixa naquele nível de 24, 23, porque quando fecha fica quente, e quando abre a porta fica gelado. Nós estamos naquele tempo terrível, de dentro muito quente, fora muito gelado, né? Vamos orar então? Querido Deus, eterno Pai, eu quero te agradecer, te bendizer, Senhor, pela bênção da tua provisão, e quero pedir, Jesus, que o Senhor ilumine nossos corações. Que o Senhor
não permita que nós ignoremos as atitudes que nós precisamos ter. Que a nossa mente, o nosso coração se abra para a tua palavra, em nome de Jesus, pois elas são lâmpadas para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ilumina, Deus, o nosso caminho de forma que nós tenhamos a consciência do bem e do mal que todo dia está diante de nós. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. O que a Bíblia diz? Deuteronômio, capítulo de número 28. Pastor, mas o Velho Testamento é o tempo da lei. Mais um rótulo que colocaram para você. Deuteronômio, pastor, é o tempo da lei. Então, você vai pegar a lei, Deuteronômio 28, e vai falar que a maldição é de um tempo da lei, onde as pessoas observavam. Deixa eu te falar. A lei acontece a partir de Moisés. Antes de Moisés, sempre foi graça. E mesmo a lei é um ato da graça. A graça acontece desde a criação. Deus é um Deus de graça. O Antigo Testamento, sim, é um período onde Deus vai colocar um código normativo para a proteção do ser humano. Deixa eu explicar uma coisa. Quando o homem foi criado, ele foi criado por um ambiente. Inclusive, Tiago, na sexta-feira, veio cheia de perguntas para a reunião de oração, porque ela está lendo Gênesis e ela, pastor, por que isso? Pastor, por que aquilo? E pergunta é muito bom, querido. Faça pergunta, porque você vai adquirir conhecimento quando você faz perguntas. Quando você não faz pergunta, você acaba abrindo mão de adquirir conhecimento. Entende? Normalmente as pessoas não fazem pergunta porque acham que sabem. E aí, quando você só está satisfeito com o que você acha que sabe, você não se dá o direito de conhecer mais e de saber mais. Então faça a pergunta. Aí a tia fez a pergunta, pastor, por que Deus não só protegeu a árvore a árvore da vida? Por que Deus não colocou os querubins só em volta da árvore da vida e deixou o Éden aberto? É porque o Éden é a representação de um ambiente de relacionamento puro com Deus. O Éden é a representação. Olha como a Bíblia é interessante. Ela começa primeiro com a construção de um jardim. É ou não é verdade? O chamado Jardim do Éden. Você sabe aonde a gente vai terminar? Em Apocalipse? Se você ler Apocalipse 22, aonde a gente vai terminar? O último livro da Bíblia, o último capítulo da Bíblia, em um jardim. Por que Deus ia deixar o Éden aberto? Se o Éden representa o relacionamento perfeito. Quando Deus fecha o Éden, ele fechou porque não há caminho para você voltar para um relacionamento perfeito, nem para o ambiente dele. O único caminho é Jesus Cristo. Não vai ter alternativa. O único caminho para o ser humano voltar a ter um relacionamento com Deus, a alma vivificar, o espírito reluzir, você encontrar graça, está em Jesus Cristo. Não tem alternativa. O resto é consolo. A gente pode se consolar em viver com felicidades de momento ou uma felicidade eterna. Eu quero viver com algo eterno, duradouro. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele é. Ninguém vai contar uma mentira que vai trazer um resultado negativo. E assim é. A Bíblia, para chegar até hoje, qual foi o caminho que a Bíblia tomou para chegar até hoje em nós? Querido, quantas pessoas, vamos avaliar. Pensa comigo, olha para mim, quantas pessoas pereceram, morreram por causa da Bíblia? Foram poucas ou muitas? Você acha que eles iriam fazer esse caminho se eles não acreditassem nisso? Você acha que uma mentira dura 2000 anos para mais, 2020 anos agora, 2020? Quantos anos você acha que uma mentira dura? Vou perguntar para os mais novos, e aí, quanto tempo vocês conseguem esconder uma verdade dos pais? É rapidinho para a gente descobrir. É ou não é? Não dura nenhum. Os meninos estão entendendo o que o pastor está falando.
Você, pai, quanto tempo dura para você encontrar uma verdade do filho? A não ser que você não queira encontrar. Eu não estou aqui falando para quem não quer encontrar. Tudo bem, é um direito seu. Porque tem pai que não quer encontrar uma verdade do filho. Ou da filha. Por quê? Porque aquela verdade do filho e da filha talvez vai causar dor. Então a gente, como pai, tem uma defesa, um subterfúgio. Vamos deixar do jeito que está, não vamos mexer não, porque se mexer vai doer. E todo mundo tem esse tipo de artifício, tá? Não estou condenando quem está praticando isso ou quem deixou de praticar. Eu só estou dizendo que é assim a vida da gente. A gente pega mentira rapidinho. Na fábrica você não pega mentira, um monte de mentiroso? Você pega e fala, a pessoa vem com uma mentira, mas acabou de falar que não estava, agora está. É rápido. A Bíblia, ela se comprova durante os séculos que é uma verdade, porque pessoas estão acreditando nela, mesmo que o resultado seja negativo. Vocês estão comigo? Sim ou não? Então, o Deuteronômio, livro de Deuteronômio, é um caminho para a gente entender o que é bênção e maldição. E essa palavra maldição, ela vai aparecer mais de 700 vezes só aí no Antigo Testamento. Melhor dizendo, 52 vezes na Bíblia toda, 700 vezes é a outra palavra que eu vou falar agora. Vamos lá. Verso de número 1, capítulo 28 de Deuteronômio, verso de número 1. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje lhes dou, o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima de todas as... Deixa eu fazer uma pergunta. Como que é Israel hoje? Vamos pensar politicamente. Israel é um país fraco ou forte? É um país influente ou não influente? Como que é Israel hoje? Como que é Israel hoje? Vamos olhar para Israel. Vocês sabem de onde nasceu Israel? Israel é um país que nasceu de um movimento nômade, de um patriarca. Nasceu uma nação. Essa nação, ela é milenar. O Japão, a gente até fala assim, poxa, o Japão fica fácil, uma ilha, de manter suas tradições. Mas agora eu pergunto, um povo que está sendo perseguido durante milhares de anos e ainda continua existindo, a única nação que ainda é hegemônica nas suas tradições, como Israel. Não existe nenhuma nação tão velha como Israel. A Babilônia passou. Vocês sabem quem que é a Babilônia de antigamente? Hoje é o Iraque. Os persas passaram. Vocês sabem quem são os persas hoje? O Irã. E assim por diante. Mudou, mas eles continuam. Israel continua como Israel e forte como é. E por quê? Porque Deus lançou sobre eles uma bênção. Qual era a bênção? Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará acima de todas as nações. Ó, estoura a guerra na Ucrânia, todo mundo escuta, todo mundo... guerra. É importante? Sim, é importante. Mas quando estoura uma guerra em Israel, o mundo para. Porque ali é um barril de pólvora. Israel determina o caminho do mundo. Olha, ali se estourar uma guerra, envolve todo mundo. Se estourar uma guerra na África, como está acontecendo milhares de guerras na África, ninguém dá muita importância. Se estourar uma guerra na China, ninguém dá muita importância. Mas se estourar uma guerra em Israel, aí todo mundo fica preocupado. Sabia disso? De uma certa maneira, Deus colocou Israel acima de todos. Agora a pergunta que eu faço é, Israel foi fiel? Mesmo não tendo sido fiel, mesmo não tendo obedecido, Deus cumpriu com o que ele prometeu
o pai da nação que é Abraão. Te farei uma grande nação. Esses dias eu estava vindo para a igreja à noite, uma Roseli, uma Rosa, com o meu filho, o Joshua, para a igreja. Acho que foi sexta-feira, não, quarta-feira. Não, foi com o Caleb. Errei os filhos. É muito filho. Quarta-feira o Caleb veio comigo para a igreja fazer o Gruta. E eles gostam de vir comigo, que eles vêm e eles ensaiam os negocinhos deles aí. O Caleb está ensaiando flauta. E hoje ele vai apresentar à noite. Uma flauta, música na flauta. Alguns louvores na flauta. Estou dando um spoiler. Aí, vai vendo, ele falou, nossa, não tem estrela nenhuma, né, pai? No céu. Falei, verdade. Você já pensou, pai, se Deus fala para Abraão, olha para o céu aqui no Japão, a sua descendência será como as estrelas do céu? Não ia ter nenhuma. Eu falei, verdade, né, filho? Ainda bem que ele estava em Israel, né? Porque o céu do Japão parece que as estrelas somem, né? Elas não é tão estrelado como o céu aberto no Brasil ou no Oriente. Falei, graças a Deus que Deus prometeu para Abraão bem lá na terra que tinha bastante estrela, né? Porque Deus falou para Abraão, olhe para o céu que as suas estrelas serão, a sua descendência serão como as estrelas, os seus pés serão como as estrelas. A palavra descendência vem de pé. Seus pés serão longos como as estrelas. Deus fala para Abraão, você não será esquecido, porque os seus filhos lembrarão de você. Uau! É isso que Deus falou para Abraão. E Deus não quebrou essa promessa. Israel ainda lembra de Abraão. Quando você olha para Israel, você lembra do quê? De Abraão. Da bênção sobre Abraão. E Israel continua. Por que continua como uma nação, mesmo que o povo pegou? Porque a promessa de Deus é irrevogável. Diga comigo, a promessa de Deus é irrevogável. Se Deus determinou, meu querido, vai ser. Mas você precisa situar a sua bússola nesse percurso. O que Deus está dizendo? Continua no verso de número 2. Todas estas bênçãos, o que Deus está falando? Bênçãos. Todos esses resultados, tudo isso que eu quero fazer, vai vir sobre você. Quando? Presta atenção. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, seu Deus. Obedecer não é caro. Irmãos, prestem atenção. Filhos, entendam uma coisa. Pais, entendam uma coisa. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Presta atenção no pastor. Em nome de Jesus, se tiver uma coisa que você tem que levar desse culto, leve que obediência é boa. Aliás, uma das palavras, eu já falei isso, eu tenho uma live no meu canal lá do Pastorando que está mais parado do que... não sei nem o que está parado, mas está bem parado, não estou gravando muitos vídeos lá, eu esqueci a comparação. Mas eu fiz uma live de um Gruta que fala sobre prosperidade. Uma das palavras em hebraico para prosperidade é obediência, porque na concepção de um judeu, do povo bíblico, é que se você não obedecer, você vai ser defraudado. Por exemplo, adianta você comprar um carrão e ser multado com um carrão? Todo mês você leva uma multa, porque você não consegue andar direito na rua. Você compra um baita de um carrão, aí você não para no tomaré, bate o carro. O que acontece? Você vai prosperar? Você vai acumular dívida? Então, a concepção bíblica para a prosperidade é a obediência, porque se você obedece, se você para, você evita um acidente. Se você anda direito, você evita um problema. E se você evita um problema, você deixa de gastar dinheirinho. A dinheirinho do prima fica na bolsa. Você não paga para o Estado a sua multa. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Ai, pastor, chegou uma multa para mim. Nossa, bem no momento mais difícil, sim. Lady Murphy. No momento mais difícil vai chegar um problema porque você deixou de obedecer uma regra. Só que a gente, não, mas eu parei o carro, mas a roda estava rodando.
Porque a gente tem uma percepção de parar o carro policial, tem outra. É ou não é? Eles vêm doido para te multar. E você vem doido para fugir da multa. É assim que funciona. Vocês estão entendendo, senhora? Sim. Se a gente quer ser abençoado, a gente precisa entender a obediência. Uma relação de sentido no que minha mãe está falando. Se a gente colocar a cabeça no lugar, será que a gente não vai ver sentido no que o pastor está falando? Quando o pastor fala, irmãos, a gente tem que ter vida de oração. E a gente tem que falar para os nossos montes. Quando a Bíblia está falando, fala para o teu monte para ele se jogar no mar. Por que a gente não faz isso? Por que a gente não levanta a voz de coragem? Por que a gente não faz o que tem que fazer, do jeito que tem que fazer, para ver se dá certo? É que nem tomar remédio, né? Tem gente que nunca sabe quando pega gripe. Ela nunca termina de tomar o ciclo de remédio direito. Quando o remédio é ruim, você tem que voltar no médico, tudo bem. Mas quando você não sara porque você não está tomando o medicamento direito, quem que é o responsável? O médico ou o paciente? E aí, vai ficar mais rico ou mais pobre quem não sara direito quando o médico passa o tratamento? Porque tem que ir no médico de novo. Vocês estão entendendo, sim ou não? Então, o que Deus está dizendo? Que dentro do código normativo, quando você obedece, você respeita um limite que não vai te defraudar. Você não vai perder nada se você não ultrapassar esse limite. Não vai perder. Diga para a pessoa que está do lado, a obediência vai te proteger. Só isso. Pastor, mas quando eu tenho que obedecer? Isso aí é um outro assunto. É um outro assunto, um outro culto. Mas, em via de regra, a gente obedece. Obedece às leis, obedece às regras, obedece o rancho, obedece à fábrica. Por quê? Porque a gente quer o melhor para aquilo que nós estamos vivendo. É um cúmulo. Gente, você concorda comigo ou não? Eu estou falando alguma besteira. É o cúmulo do absurdo você trabalhar com uma pessoa que está amaldiçoando a fábrica. Eu falo, porque, querido, você quer o quê? Então, procura o serviço que você está me atrapalhando. Por quê? Porque se você não gosta, é um direito teu, mas eu tenho que orar para que essa fábrica dê certo, porque o meu está no jogo. No final do mês, quem vai receber sou eu. Agora, compensa eu ir para a fábrica para ficar brigando com o rancho? Eu vou ter uma dor de cabeça. Eu vou ter um estresse. Eu vou ter um problema de saúde. Eu vou ter um nervoso. Eu vou ter que ir para o médico. Eu vou gastar dinheiro. Eu vou perder dia. Então, eu tenho que chegar abençoando, orando para que dê certo. Do mesmo jeito quando a gente vai para a igreja. Por que a gente vai para a igreja para brigar com os outros? Você está entendendo? Não faz sentido. Não faz sentido também eu manter uma vida de briga dentro de casa. Por quê? Porque eu estou adoecendo a minha casa. Então, quando Deus está falando obedeça, é porque vai trazer um ambiente de paz. Diga paz. Paz para a saúde. Deixa teu marido assistir o joguinho dele. Deixa sua esposa dar uma passeada no shopping com as amigas. Só tira o cartão dela. Deixa ela. Isso faz bem. Já foi comprovado cientificamente que faz bem. Não impeça a pessoa de viver bem. Ela precisa ser feliz. Você precisa ser feliz. Você quer prosperar infeliz? Só com um problema não prospera. Você tem que ter cabeça para a vitória. Então, faça com alegria. Eu sou daquela política. Já que eu vou fazer com alegria. Quando eu perco o sono, irmãos, sem medo de ser feliz. Perdi o sono, orei, não dormi. Eu falo, Senhor, agora eu vou... Talvez eu estou precisando relaxar. Vou assistir um filme. Eu me permito. No outro dia você tem que acordar cedo. Acordo cedo, não falta do serviço. Perdi o sono, o problema é meu, não é da fábrica. É ou não é verdade? Sim ou não?
Perdi o sono, vou no outro dia na igreja também, porque o problema não é da igreja, o problema é meu. Você está entendendo? A gente precisa levar a vida com mais objetividade e clareza. A confusão não traz saúde para a gente. Então, Deuteronômio está explicando isso. Presta atenção, vai ter um monte de leis. Se você obedecer, você vai ser abençoado. Jesus, ele revogou as leis? Não, ele cumpriu as leis. E agora? Ele está graciosamente nos ensinando a cumprir com as leis. Não de uma forma literal, mas nós estamos nos aperfeiçoando dia após dia, para que nós sejamos saudáveis. Vocês estão entendendo o que o pastor está dizendo? Sim ou não? Sim. Vamos lá. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Está falando da prosperidade pessoal, familiar. Os filhos dos seus ventres serão abençoados, como também as colheitas da tua terra. E os bezerros e os cordeiros dos teus rebanhos, a sua cesta, a sua amassadeira serão abençoados. Vocês serão abençoados em tudo que fizerem. O Senhor concederá que sejam derramados diante de vocês os inimigos que os atacam. Virão a vocês por um caminho, mas por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e tudo que as suas mãos fizerem, o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. Os fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu, sob juramento. Se obedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem no seu caminho, nos caminhos dele, verso 10. Então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. Diga, terão medo. Gente, o texto está falando que não vai ter guerra? Não, está dizendo que os inimigos se levantarão. O texto está dizendo que você vai ter a conta gorda o tempo todo? Não, está dizendo que a sua terra, o seu trabalho, você vai fazer com êxito. Quando a gente faz um trabalho com êxito, o resultado é o quê? Positivo ou negativo? Se eu embrenhar no serviço de plantar hortinha com a dona Elisa, eu vou me lascar. Eu vou ter que aprender. Tem um percurso. Mas eu só vou ficar bom se eu perseverar naquilo. Esses dias eu fui arrumar um serviço de caminhão. Eu confesso, eu tenho carta de lift, mas eu preciso pegar umas aulas com o Nico. Porque o Nico é dioso no lift. Quantos anos fazendo Nico? Mais de 15 anos trabalhando com lift. Ele faz de olho fechado, os comandos é automático. Quando eu fui fazer o teste no lift, eu falei, olha, eu não tenho experiência. Se fosse de guincho, que eu trabalhava com guincho, não com lift. Se fosse guincho, ia ser mais fácil para mim. A hora que eu peguei o lift, meu Deus! Eu falei, gente, por onde começa? A gente precisa se aperfeiçoar. Não é desistir. Na primeira batalha a gente desiste. Como se a gente espera que Deus limpe o caminho para a gente. Eu quero ir na igreja, mas não pode ter nenhum problema. Não pode ter nenhum obstáculo. Você está vendo como a gente está mal acostumado? Não, os obstáculos são bons. Acordar cedo é um obstáculo. Por quê? Porque você precisa dizer para Deus, Deus, eu gosto tanto de dormir, mas eu vou abrir mão do meu resultado que eu recebo. Vou acordar. Deus, eu gosto tanto de ficar em casa no domingo de manhã, mas eu vou levantar. Por quê? Porque eu quero consagrar o Senhor em sacrifício. Eu vou dar o meu dia para o Senhor. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Glória a Deus. Os obstáculos são a prova de que eu estou dedicando com perfeição ao Senhor. Que eu não vou desistir. Que eu não vou parar. Para comigo e pensa. Em nome de Jesus. Pensa só um pouquinho.
quantos resultados melhores você poderia ter alcançado na sua vida se você não tivesse desistido de um monte de processo? Por causa de uma batalha? Por causa de um levante? Por causa que as coisas não se encaixaram? Vocês estão entendendo o que o pastor está dizendo? Pastor, era para eu ter me formado. Se eu tivesse insistido um pouquinho mais. Era para eu ter dado certo em determinada profissão. Se eu tivesse insistido um pouquinho mais. Então caminhe um pouquinho mais agora. Não olhe para trás naquilo que não foi. Agora é o seu desafio. Hoje é o seu desafio. 2024 é o seu desafio. Não é o que passou. É agora. A sua família vai ser feliz hoje. Se você acertar o caminho, você vai abençoar a sua família. Amém? Amém. Você está entendendo? E aí vocês vão ter felicidade. Não é falta de batalha, mas quando houver uma batalha, os meus inimigos vão fugir diante de mim. Porque eles vão ter medo do meu Deus. Agora, irmãos, não é triste quando o povo fala assim, ai, aquela igreja, ai, aquele pastor. Não, o povo fala mesmo, isso é normal, tá? Naturalmente o povo fala. De crente todo mundo fala. Fala ou não fala? Mas quando a gente dá razão, fica pior. Não é triste isso? Sim ou não? Agora imagina, como que Deus olha do céu e fala assim, o que Deus olha e fala da gente? Quando Deus olha e fala da gente? Porque Deus fala da gente. Jó, capítulo de número 1, o diabo estava passeando no meio dos filhos dos homens e Deus falou para o diabo, o que você está fazendo aí? O que você está fazendo, diabão? Estou dando um rolê na terra, não está nada. Estava no meio dos filhos de Deus. Estava no meio da igreja, daquele templo. Aí Deus olhou e falou assim, e aí, você viu meu filho Jó? Troca Jó pelo seu nome. Quando Deus questionar o diabo, está vendo você? O que Deus vai falar? Porque Deus fala de nós. Assim como o povo fala, isso é caráter, presta atenção. Caráter é o que Deus fala de mim na eternidade. É o que eu sou quando eu estou só. Isso é caráter. Reputação é o que os outros falam de mim. Eu tenho que desprezar a reputação? Não. Eu tenho que ter a melhor reputação possível. Diga comigo, eu tenho que ter a melhor reputação possível. Sabe o que está acontecendo com o cristianismo hoje? Importa o que Deus pensa de mim. O que os outros pensam não importa. Você acha que isso é verdade? Se você pegar Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, a igreja crescia em conhecimento, perseverava, mas eles eram conhecidos pela integridade, eles tinham reputação diante da comunidade. O cristianismo que defende a má reputação não é cristianismo sério. Não é. Testemunho parte de reputação. Veja bem, uma pessoa tem que olhar para mim e ter a confiança do que eu sou. O que eu sou? Eu sou pastor. Sim ou não? E você? Quando você está trabalhando, a pessoa tem que olhar para você e tem que falar assim, é crente. Então o crente ele põe limite. O crente jovenzinho não namora no escurinho. Né? O crente mais velho não fala palavrão. Mas hoje em dia não. Hoje em dia está tudo liberado. Nós estamos normalizando o que não é normal. E por isso que a gente começa a acumular um problema. Problema aqui, problema acolá, problema acolá. Por quê? Porque maldição e bênção são resultados de atitudes. Deus garantiu a condição de você ser abençoado em Cristo Jesus. Mas agora você precisa viver a bênção na sua vida. Vocês estão entendendo, sim ou não? A garantia foi dada. O que é garantia? Presta atenção. Você recebe um documento. Você vai viajar.
Eu fui viajar para a Índia. Quando eu fui para a Índia, qual foi a minha surpresa? Eu pensei que eu precisava de visto indiano. Eu descobri que eu, como tenho permanente japonês, não preciso de visto. Eu entro no Japão só, na Índia só com um documento japonês. Quem tem permanente, cidadão japonês, entra sem visto na Índia. Garantia, está garantido. Você não precisa fazer mais nada. O que Deus fez em Cristo Jesus? Você é abençoado. A garantia foi dada. E agora, o que você faz? Você segue o caminho da bênção. Porque bênção é resultado. Estamos juntos? Sim ou não? Vamos lá. Continua o texto no verso 9. O Senhor fará de vocês o povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem no caminho dele. Então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. No verso de número 11 diz assim: o Senhor lhes concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos teus animais, nas colheitas e da sua terra, nesta terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá os céus, o depósito dos seus tesouros, para enviar a chuva sobre a sua terra no tempo devido, para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês cabeça das nações e não cauda. Olha que bênção. Existe uma diferença. Vamos lá. Você gosta de estar por trás ou na frente? Deixa eu melhorar essa colocação aí. Você gosta de encabeçar as coisas ou você gosta de ser conduzido pelas coisas? O Senhor está dizendo que aqueles que obedecem é colocado como cabeça e não como cauda. Só que, presta atenção, o que isso significa? Significa que o poder de influência nossa será maior do que o poder de receber influência externa. Isso é ser cabeça. Eu tenho que ter uma posição firme para ser cabeça. E quando eu sou cabeça, eu crio o quê? Hostilidade. No Brasil tem uma frase interessante. Você gosta de ser rabo de tubarão ou cabeça de lambari? É mais ou menos assim que fala. E a gente fala, quero ser cabeça de lambari. Mas eu pergunto para vocês, por que não ser um cabeça de tubarão? Uau! Por que não ser cabeça de coisa grande? Porque a gente já está conformado, já está bom. Olha como é a nossa mentalidade. A gente faz a leitura desse versículo nos colocando como cabeça de uma coisinha pequena. Tá bom ser de pequeno, só que o pequeno é perseguido por quem? Quem que é soberano nos mares? O tubarão ou o lambari? Interessante que o lambari anda em bandinho, né? Tem um outro ditado no Brasil que fala, quem vai pela cabeça dos outros é piolho. Vive andando na cabeça dos outros. A gente precisa começar a ter posições mais definidas para a nossa vida. Isso vai garantir amizade com determinados grupos de pessoas e inimizade com determinados grupos de pessoas. Não tem jeito. Não tem cidadão na face da terra que agrade a gregos e... Não tem como agradar todo mundo. Mas no que depender de mim, eu vou tentar fazer o bem a todos. É ou não é verdade? Mas quando eu assumo uma posição de cabeça, veja bem, a sociedade não gosta muito. Não gosta. Sociedade, na verdade, seus amigos em geral, você é um resultado de 5 amigos que você tem. Quem são seus amigos? Você é um resultado disso. Não tem jeito, você vai ser influenciado pelos seus melhores amigos. Você vai responder de acordo com o que esses melhores amigos... Nós somos resultado do meio que andamos.
Isso é sério, presta atenção. O que eu vou dizer para você? É que muitas vezes você não cresce porque você não quer deixar os seus amigos. Você não quer deixar o meiozinho que você está vivendo. Não estou falando para você deixar o meio. O que acontece? Existe uma força, uma energia tentando te puxar para baixo para não deixar você crescer. Porque você tem que ser uma média dos seus amigos. Se os seus amigos estão naquela vida ruim, você tem que viver essa vida ruim, porque é uma média. Veja bem, como que a gente se junta em amizade? Normalmente, na fábrica, se junta em amizade para falar mal do chefe. Se você falar mal do chefe, você está no grupinho. Se junta na amizade para reclamar da vida. Se junta em amizade para reclamar do marido. Tem um grupo dos que reclamam do marido. É assim ou não é? O grupo que fala mal dos professores. O grupo que fala mal. E você vai se juntando a esses grupos. E você vai ter que ter o resultado desse grupo. Se você tiver um resultado diferente, vão olhar para você de forma esquisita. Imagina, você chega num grupinho de falar mal do marido e começa a falar: meu marido melhorou pra caramba. Eu, hein? Que papo mais trash é esse? Seu marido não tem que melhorar. Você que tem que mandar na sua casa. Você que é a mulher do lar. Ele tem que te respeitar. É assim ou não é? Seu marido não presta, seu marido é isso. Aí você começa: não, vou profetizar. Não, meu marido é uma bênção. Vou começar a profetizar sobre a vida dele. Comece a fazer isso. Sabe por quê? Porque dentro de você vai nascer um movimento diferente. Tiago 3. A gente tem que jorrar de dentro de nós aquilo que nós acreditamos. Aí você, quando for tentado falar mal do seu marido ou da sua esposa, você fala assim: ah, minha esposa, meu marido, minha esposa, minha família está na média, mas eu creio que vai superar a média. Seu marido, como que é? Sua esposa, como que é? Você fala assim: está na média, é igual a todo mundo, mas vai superar porque eu creio que Deus vai fazer um milagre. Você começa a falar assim, você começa a ser colocado de lado. É ou não é? Nossa, aconteceu alguma coisa aí, hein? Vamos lá. Verso de número 13. O Senhor fará vocês cabeça das nações e não cauda. Se obedecerem os mandamentos do Senhor, o Senhor Deus, que hoje lhe dou, e o seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda, de qualquer mandamento que o Senhor lhes dou, para seguir outros deuses e prestar-lhe culto. Eu estou aqui com a cabeça aqui a milhão e eu estou meio que embananado na leitura aqui. Eu estou com a cabeça aqui a milhão, pensando um monte de coisa. Presta atenção, irmãos. Não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. 2024 promete. É um ano desafiador para todos nós. Mas se você seguir um caminho reto, sabendo onde você quer chegar, com Deus, colocando Deus nessa direção, você vai ter resultados surpreendentes. E eu desafio você a ter resultados surpreendentes. Mas você precisa colocar esse caminho na prática. Você precisa sair desse movimento que é esperar a bênção vir sobre você. Você agora está em direção da bênção. Diga comigo, eu estou em direção da bênção. Aliás, está errado a gente não está de todo errado, mas a gente deveria falar assim, que Deus evidencia a bênção sobre a sua vida, porque você é abençoado, você recebeu o direito, agora você precisa evidenciar essa bênção sobre você. Eu não posso me conformar com o que está ruim. Eu nem posso usar essa linguagem para me justificar. Eu preciso lutar contra isso. Vocês estão entendendo? É uma luta constante. Tem alguém enfermo na minha casa, tem alguém doente na minha casa, tem alguém que não está legal. Eu preciso lutar contra isso. Eu preciso buscar recursos. Eu preciso me esmerar no Senhor. Aonde eu posso melhorar para poder fazer um ano diferente? Em busca de uma melhora. O que o diabo faz? O diabo quer colocar você num botão automático.
Como se nunca fosse mudar. Quem aqui não está meio cansado desse negócio de final do ano? A gente está cansado porque o papo é o mesmo. Vai mudar e não muda. Eu já falei, não muda, só piora. E só vai melhorar quando a gente melhorar. A sociedade é isso mesmo, meu querido. A sociedade é isso. Esses dias eu estava falando, como eu trabalho para uma empresa de carro que não é uma famosa aqui do Japão, eu trabalho para uma prestadora que é uma menor, mas minha linha, uau, trabalhando direto. Estourou até minha perna de tanto andar. Trabalhando feito doido. Lógico que não foi só isso. 3h30 desangueou, 4 horas desangueou, todo iaquim. E sogachi pra caramba. Aí daqui a pouco sai a notícia que a empresa que a gente presta serviço está burlando as regras. Parou tudo. A partir do ano que vem, aquilo que estava em Sogachi não vai estar em Sogachi, vai ser só Hiroquim. Só de dia. Você está entendendo? A sociedade é isso mesmo. Vai ter uma onda alta para você surfar, você tem que ter sabedoria. Por que José foi ouvido? A gente tem a Bíblia na nossa mão, a gente tem a bênção na nossa mão, mas a gente prefere dormir diante dela. Por que José foi o que foi e foi ouvido? Porque ele falou, vai vir a fome. Fala para qualquer governante, vai vir a fome. Você vai ser destruído. Ou ele vai rir de você, ou ele vai acreditar em você. Só que você vai ter a oportunidade de se preparar. Diga para a pessoa que está ao teu lado, você vai ter a oportunidade de se preparar. Começa já. Reúna a sabedoria que está na tua cachola. Fala, Deus, o Senhor me deu sabedoria, então eu vou começar ontem a me preparar. Eu vou parar de ser assim, avoado, levadinho por alegrias. Eu me lembro uma experiência que eu tive. Irmãos, eu não sou contra você comprar um carro. Não sou. Ó, presta atenção. Eu não sou contra você ter o melhor carro daqui, do Japão. Não sou. Se você tiver condições, combinado? Fala comigo. Se eu tiver condições... Se eu tiver condições... Eu vou dar um pro pastor. Eu vou dar um pro pastor. Vou dar pro papai também. Meu filho fica bravo comigo. O Caleb fica bravo comigo. Ele falou assim, pai, que carro que você gosta? Eu sou daquele tipo que não gosta de carro nenhum. Bom, o Levi, ele sabe disso, né, Levi? Nunca falo que carro que eu gosto, porque eu não gosto. A Beth fala, que carro bonito, velho. Que onde tá bonito? Não gosto, não. Para mim, carro me serve. Eu compro carro para me levar. Andando tá bom. Eu sou dessa política. Eu vou mudar. Agora eu vou começar. Ai, que carro bonito que vocês gostam? Não vai dar certo. Não gosto de carro, não gosto de roda, não gosto de nada disso. Para mim, isso é uma perda de tempo. Não gosto. Para mim, carro é para trabalho. Inclusive, eu vou de moto até porque é mais barato. Você acha que eu ando de moto há tantos anos por quê? Porque para mim é gorrear com uma semana de gasolina. Pronto. 500 ienes. Então eu não gosto. É uma coisa minha, tá? Não tem jeito. Não vai mudar. Aí meu filho falou assim, que carro você gosta, pai? Eu vou comprar uma mini Delica para você. Porque ele viu, a mãe dele falou que eu gosto da Delica. Aí ele veio com uma conversa assim, quando eu ficar rico, pai, eu vou comprar uma mini Delica para você. Mas quem disse que eu gosto de Delica? Mas quem disse que eu gosto de... Eu gosto de carro esquisito mesmo, né? Eu não gosto, e quando gosto de carro feio. Aí ele falou, eu falei, quem disse que eu gosto de Delica? Ele falou assim, a mamãe falou que você gosta. Então eu vou comprar qualquer carro pro papai. Ah, mas não é assim também, né? Não é porque eu não gosto, você vai comprar qualquer um, né? É ou não é verdade? Você pode comprar, mas aconteceu uma situação em 2008, perto de uma crise de 2008, você se lembra da crise de 2008, a bolha imobiliária dos Estados Unidos? Um cara apareceu com uma baita de uma Alphard. Naquela época era um carro maravilhoso, lindo. E a gente estava saindo, todo mundo da fábrica onde a gente trabalhava. Roseli também trabalhava nessa fábrica, né?
só que é nesse setor diferente. E a gente estava saindo, os meninos lá, e eu falei assim, cara, mas você tem certeza que era o momento de comprar esse carro? Eu acho que ele se sentiu cutucado, porque eu não quis cutucar ele, mas eu só quis refletir, mas você acha que era? Porque dias antes, um amigo tinha perguntado para mim, o que você acha de eu comprar um carro? Ele falou na época, um Fit. Eu falei, cara, faz o seguinte, não compra agora não, deixa passar essa crise. Fica com o carrinho que você está aí, por favor, porque se você comprar agora, você não sabe como está o mercado. Espera um pouquinho, deixa acalmar. E aí o cara no outro dia aparece, eu fiz o mesmo questionamento, né? Eu tinha sido questionado, eu fiz, não é o momento de você comprar? Ele virou para mim e falou assim, eu posso. Eu falei, então se você pode, dá jogo. Um mês, a crise estoura, o serviço fica incerto e ele desenvolve uma depressão do tamanho de uma semana. A pergunta é, por que ele desenvolveu depressão? Porque ele se sentiu cobrado, ele não conseguia mais pagar. E aí, eu fui ajudar ele a passar pela depressão. Síndrome de perseguição. Se sentia perseguido, não podia ver ninguém diferente que achava que ia cobrar ele. Aí eu pergunto para vocês, isso foi muito ilustrativo. Às vezes a gente cria caminhos para a gente que vão trazer peso. A gente coloca peso na nossa caminhada e são pesos que não são necessários para aquele momento. E depois a gente fala que Deus é culpado. Deus não é culpado. Deus nos deu o caminho. Você decide todos os dias. Você decide que operadora você vai usar no seu celular, você decide que celular você vai comprar, você decide que roupa você vai colocar, você decide como vai passar o final do ano, você decide quanto você vai ganhar. Se você quiser ganhar mais, você pode ir atrás de um emprego, melhorar a sua renda, mas você também decide ficar parado esperando Deus te abençoar. Você decide esperar que Deus intervenha na sua situação. Você decide muita coisa. Você não decide ser salvo ou não, mas você decide muita coisa na sua vida. Você decide ser o melhor administrador da tua casa. E você pode fazer isso. Você pode evitar os problemas. E a palavra de hoje é essa. Se você quer uma restituição de Deus, de tempo que você perdeu, de vida que você perdeu, de oportunidades que você perdeu, você não pode ignorar, acertar o alvo. Acerte o alvo. Você não vai perder nada. Talvez você vai perder de sentir uma alegria momentânea, mas você vai ter uma alegria eterna e uma paz duradoura, porque você está em paz consigo mesmo. Eu deito a cabeça no travesseiro e durmo, a não ser o dia que minha alma quer festejar um pouco mais, quer se alegrar, quer assistir. Normalmente na quarta-feira, quando eu saio do grupo, eu saio a milhão. Eu tomo café, é adrenalina alta, mesmo que eu tenha que entrar às 6:30 da manhã, eu só consigo dormir depois da 1. Por quê? Porque dentro desse ambiente de meditação na palavra, a cabeça fica daquele tamanho, cheia de coisa. E às vezes eu vou só desligar depois da 1h da manhã, mas no outro dia a gente vai trabalhar normal e a gente segue a vida. Se tiver que alegrar, se alegre. Se alegre. Com o seu time, com aquilo que você gosta, com uma boa comida. Não é pecado isso. Isso não é pecado. O que é pecado é a gente querer insistir numa caminhada de desobediência, de não querer ouvir, de não querer ter humildade para reconhecer os erros, de não querer colocar pessoas à nossa volta que vai nos ajudar a caminhar para Jesus. Não ignore Deus. Não ignore na sua caminhada que Jesus te ama. Não ignore o amor de Deus. Siga em obediência, você não vai perder nada. Só vai ganhar. Amém? Amém. Tamo junto? Fez sentido para você muita coisa? Sim ou não? Se fez sentido para você, pega isso que fez sentido e fala, Deus, me ajuda a tomar decisões em cima disso. Se você não tiver força, coloque pessoas para te ajudar à sua volta.
Sabe? Não é feio, não. Coloque pessoas que falam assim, pastor, ô, irmão, me ajuda aqui nessa área da minha vida. Eu tenho dificuldade. Coloque pessoas que vão te ajudar. Eu tenho dificuldade de obedecer, eu tenho dificuldade, eu sou meio orelha seca, eu tenho dificuldade de ouvir. É a palavra ouvir, aparece mais de 1000 vezes na Bíblia. A gente precisa aprender a ouvir. Ouvir é nobre. Amém? Estamos juntos? Feche seus olhos por um instante. Nós vamos orar. Se eu quero realmente acender uma luz que brilha, que resplandece para as nações, eu preciso aprender isso. E eu preciso refletir a bênção sobre a minha vida. E eu quero que você olhe comigo. Fala assim, Senhor Jesus, eu quero refletir a tua bênção sobre a minha vida. Que a tua mão poderosa se estenda, se estabeleça sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E que a gente possa nos alegrar no Senhor. Que a tua paz entre no nosso lar e governe as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém? A todos que estão pelo YouTube, uma maravilhosa passagem de anos para vocês. Se fez sentido, não deixe de se inscrever no canal. Se a palavra de Deus falou com você, se inscreva no canal e deixe seu comentário. Compartilhe esse vídeo, esse culto. E deixe o Senhor conduzir você em nome de Jesus. E agora eu vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus, uma boa passagem de ano e um 2024 abençoado. E a gente segue junto aí para 2024 alcançar os nossos objetivos. Amém? Deus abençoe. E a gente que está aqui, vamos louvar o Senhor. Eu já dei boa passagem de ano. Vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor. Vamos falar com Deus. Continuar falando com Deus. Hoje, de maneira especial, nosso brother Vinícius não está aí com a gente, né? Teve os compromissos que ele firmou com a família. E a gente vai louvar o Senhor aí com esse trio parada dura aí, ó.